Oi, gente, tudo bem? E como sair da confusão mental? Você se encontra nesse estado? Nesse estado de confusão mental, de excesso de pensamentos, aquela coisa que te dá realmente um cansaço físico, porque nem todo cansaço físico começa no físico. Muitas vezes o cansaço mental, ele é muito mais forte e recorrente do que o cansaço físico. Para você saber a diferença, é assim: o cansaço físico, quando você deita, descansa, fica quietinho ali, o seu corpo ele já volta 100% melhor, já está descansado. Mas quando é um cansaço mental, mesmo que você durme assim 8 horas, 10 horas seguidas, você acorda às vezes mais cansado do que quando você foi dormir. É óbvio que aí pode acontecer também que esteja faltando alguns nutrientes, algumas outras coisas na sua vida, no seu corpo mesmo, uma vida mais saudável, mas a parte mental, ela influencia muito todas as áreas da nossa vida, né? Então, como você sai dessa confusão mental? Como você alcança uma paz mental? Primeiro, eu quero deixar claro para você que você não é os seus pensamentos. Então, para você parar com esses pensamentos, você tem que entender primeiro que você não é os seus pensamentos. E eu vou te provar isso. Já aconteceu com você de ter pensamentos intrusivos? Sei que tá na moda agora falar isso, né? Pensamentos intrusivos, porque não que deram um nome, já existia, mas é algo que tá vindo à tona mais agora. Então, o que é um pensamento intrusivo? Um pensamento intrusivo é um pensamento que muitas vezes você pensa, tipo, nossa, eu nunca faria isso. Então, uma coisa absurda que você pensa. Aqui perto da minha casa, por exemplo, tem uma pontezinha pra gente atravessar pra ir pro outro bairro. E toda vez que eu passo naquela ponte, eu fico olhando lá embaixo e muitas vezes eu pensei, imagina se jogar daqui. Tipo assim, uma coisa absurda, coisa que eu não faria. Mas é um pensamento que não é meu, é um pensamento intrusivo, é algo que a mente faz. E existem outros pensamentos também que são energéticos, que são energias que você capta de outras pessoas, de outros seres humanos e acaba influenciando o seu campo mental, o seu campo vibracional, seja lá como você queira chamar. Então, muitas vezes, só o fato de a gente estar perto de outras pessoas, a gente capta essas informações mentais de outras pessoas e aquilo que a gente passa no dia a dia também, nossas experiências anteriores, tudo que a gente viveu transforma a nossa capacidade mental, a forma como a gente pensa e vê o mundo. Então, às vezes você está convivendo ali em um ambiente que não é tão bom e você acaba absorvendo, porque o ser humano costuma falar que a gente é como uma antena mesmo, a gente capta as coisas que acontecem dessas, mesmo que sejam nuances, coisas pequenas, a gente acaba captando isso, principalmente algumas pessoas que são um pouco mais sensíveis a isso, que é o meu caso, por exemplo. Então, assim, você entendendo que você não é os seus pensamentos, você já vence aí mais que 50% dessa batalha mental, dessa confusão mental, desses pensamentos que ficam te atormentando. E assim, então vamos lá. Você com certeza tem esses sintomas que eu tô falando, porque acontece comigo até hoje. Então você tá ali, às vezes eu tô na minha casa, assim, sei lá, varrendo a casa, fazendo alguma coisa e eu tô ali, mas eu não tô ali, sabe? Você tá com o corpo ali, mas a sua cabeça tá voando, você tá assim, vivendo em outro tempo. Você tá vivendo no passado, tá vivendo no futuro, pensando em respostas que você poderia dar, tendo esses pensamentos intrusivos, coisas absurdas. Então você pensa assim, gente, por que eu pensei isso? Muitas vezes acontece. Por que eu tive esse pensamento? Eu jamais faria uma coisa dessas. Por que eu tô pensando isso, né? Então você claramente já tem aí a comprovação de que você não é aqueles pensamentos, certo? Então, o que eu costumo fazer quando eu tô, às vezes até na frente dos outros, tá? Porque assim, hoje em dia eu não tô nem aí pro que acontece. Às vezes eu tô assim, meu Deus, pensando um monte de coisa acontecendo. Eu faço assim mesmo, para. Eu não sou esses pensamentos, eu sou a pessoa que está observando esses pensamentos. Então existe você ali no fundo e existe como se fosse uma rua, uma avenida de carros passando. Você é a pessoa que está ali olhando os carros passando. Os pensamentos são os carros passando. Então você não é
Esses pensamentos, você é a pessoa que está observando os carros passando. Quando você tem noção disso, você já começa a separar. Separar que você não é os seus pensamentos, você não é aquele estado emocional que você está naquele momento. Aquilo pode estar acontecendo, mas você é outra pessoa, você é esse ser. Essa é a importância de você saber quem você é. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas saber quem você é uma coisa fácil, eu sou tal pessoa. Não. Quando a gente pergunta normalmente para as pessoas quem você é, ela já começa falando que a carreira que ela tem, o que ela faz, isso e aquilo. Para você ver a diferença, como a gente vai se perdendo aos poucos. Quando a gente pergunta para uma criança quem é você, a criança fala o nome dela. Às vezes quando você pergunta para um adulto quem é você, ela fala, eu sou a Bia, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo, um monte de informações. Mas quem é você de verdade? Você sabe da sua história, você sabe da sua essência? Então, o autoconhecimento vai te ajudar para você ter esse controle mental melhor, para você sair dessa confusão. Então, eu vou te dar agora pequenos passos de como você fazer isso. O primeiro passo, eu já disse, que é você entender que você não é os seus pensamentos. E uma dica que eu posso dar para você, quando você precisar tomar alguma decisão importante, e você não tem um tempo para você pensar nessa decisão, ali as pessoas ou as circunstâncias estão te pedindo que você responde logo sim ou não. A resposta sempre é não. Porque você não teve tempo para pensar. E se você disser sim e lá na frente se arrepender? Então a resposta sempre é não quando você não tiver um tempo adequado para você pensar e tomar decisões. As decisões que a gente toma na nossa vida vai trazendo a gente para o momento que a gente está agora. Aonde você está agora na sua vida? Aonde eu estou agora? Todas as decisões que eu tomei me levaram a estar aqui agora, falando com você, gravando esse vídeo. Então tudo que eu fiz na minha vida me levou até aqui. Então todas as decisões que foram tomadas na sua vida te trouxeram até esse momento, nessa transição que você está. Tendo esses pensamentos, vivendo exatamente no que você tá vivendo agora. Então, assim, não fique se cobrando também, pensando, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de dormir, porque você só tá dando mais estresse e alimentando isso no seu corpo. Não é uma coisa fácil, tá? Eu não tô aqui falando pra você que, nossa, do jeito que ela fala parece que é fácil. Não, porque eu enfrento essas dificuldades, essas confusões mentais todos os dias, praticamente. Então é aquilo que eu falo. Então, assim, às vezes você é uma pessoa que não vai querer ficar falando sozinha, porque eu já falando sozinha, não, estou falando comigo. Você não vai querer ficar falando sozinho, então você não vai ter a mesma atitude que eu tenho. Só que, assim, uma coisa que você precisa saber, se você ainda não sabe, é que você manda na sua vida. Quem controla a sua vida é você. Se você não tá no controle da sua vida, tem algo errado. Então, às vezes, o controle da sua vida tá do lado de fora, em mão de pessoas, lugares, enfim. Então, se você pode controlar a sua vida, você também pode controlar a forma como você lida com seus pensamentos. Nem sempre a gente consegue controlar os nossos pensamentos, tá? E eu não quero que você pense assim, meu Deus, eu preciso controlar os meus pensamentos. Não, se acalme e é normal você ter pensamentos, senão não existiriam os pensamentos intrusivos. Então, você tem que entender o quê? Eu não tenho, às vezes, o controle total sobre os meus pensamentos. Pronto, já traz mais um alívio para você. Então você pensa, se eu não tenho o controle total, eu posso reagir e eu posso falar com minha mente, com o meu cérebro, dar comandos. Porque o seu cérebro, a sua mente, ela obedece os comandos que você dá. Mesmo que não de primeira, mas se você se mantém incisivo, uma hora aquilo acontece. Eu não sei se você já viu sobre o professor Hélio Couto. Sim, é sensacional. Eu aprendi muitas coisas com ele, inclusive fiz a ressonância harmônica, eu posso falar disso aí em qualquer vídeo. E uma coisa interessante que ele falou é assim, toda vez que vinha um pensamento negativo, um pensamento que você sente que não é seu, vinha aquela confusão mental, você pensa assim na hora, cancela, cancela, cancela. E eu fiz isso durante muito tempo e me ajudou bastante, me ajuda até hoje. Hoje eu falo daquele jeito que eu falei pra vocês, para. Eu já falo assim comigo mesma, eu não sou isso, não é isso que tá acontecendo, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô vendo aqui e agora, mas Deus, ele vê lá na frente, tem coisas acontecendo nos bastidores, no mundo espiritual, tem coisas acontecendo que eu não consigo enxergar. Então eu não vou ficar me martirizando, me punindo e pensando cenários que provavelmente nem vão existir.
que só existem na minha mente. Então cancela, cancela, cancela. Então é essa outra dica que o professor deu e eu tô passando para vocês que é o que funcionou para mim. Quando vier esse pensamento, quando você estiver pensando essas coisas negativas, só cancela, cancela, cancela. Só, cérebro, eu não quero pensar isso. Eu não sou desse jeito. Então, o segredo tá em você se comunicar com você mesmo, em você falar com você mesmo. Porque quando alguma pessoa fala alguma coisa pra você, você vai corrigir ela, alguma coisa, você fala, não faz assim, não pensa assim. Mas quando é na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, não tem ninguém pra falar pra gente que a gente não pensa assim, não faz assim. Por quê? Porque ninguém consegue ouvir os nossos pensamentos, só nós mesmos. Então você mesmo deve se corrigir a todo instante, porque uma hora você vai vencer essa batalha. Uma hora você vai sair dessa confusão mental e você vai conseguir descansar, vai conseguir dormir, vai conseguir acordar, mas é uma batalha para toda a vida, porque até hoje eu faço isso, só que hoje não é igual antes. Antes eu acordava no meio da noite com a minha cabeça pensando várias coisas, gente, isso não é normal. Não é normal o seu sono ser interrompido com preocupações que provavelmente nem vão existir. Essa é a grande questão. Existem as preocupações que elas existem de fatos, eles são fatos concretos, e existem as outras preocupações que no meu caso pelo menos era 90% das vezes nunca existiram, nunca vão existir, eram apenas medos e anseios que eu vivia e que eu estava projetando isso na minha mente a todo momento e o meu corpo vivia ali em estado de alerta e eu vivia naquela confusão mental. Chega uma hora que você já não consegue mais perceber quem é você, quem é o outro, se esses pensamentos são seus ou não, então simplesmente fala para. Eu não sou isso, eu não quero assim, não é isso que eu quero pensar. Mude um pensamento negativo, um pensamento baixo, por um pensamento alto, um pensamento positivo. Como que você faz isso? Você tá pensando ali, ai meu Deus, vai dar tudo ruim nessa situação. Não, eu não sei disso. Então eu vou esperar o melhor. Tem uma música que fala assim, espere o melhor e prepare-se para o pior. Porque não adianta também você criar uma expectativa e depois você se frustrar. Então, espere o melhor, mas esteja preparado para o que vier. Esteja sempre no momento presente. Quando você estiver fazendo suas coisas ali e os pensamentos ficarem te atormentando, fale com você mesmo. Se tiver pessoas ao redor e você se sentir constrangida de falar alto, fale com você mesmo. No pensamento, ó, para, cancela. Esse pensamento não é meu. Você sabe quando um pensamento não é seu. Vai te dar um alerta. Toda vez agora que vier um pensamento, você vai te dar um alerta, porque eu tô entrando aqui, ó, na sua mente, nesse exato momento, e estou te falando que toda vez que vier um pensamento que não é seu, vai te vir um alerta, e você vai cancelar esse pensamento. É isso que você vai fazer. Porque você merece uma qualidade de vida, de mental mesmo, uma qualidade mental boa para conseguir viver a sua vida, para conseguir ter uma vida melhor, simplesmente para isso. Porque às vezes é muito difícil e muitas vezes as pessoas falam sobre, você não é seus pensamentos, você é isso e aquilo, mas ninguém fala, parece que as pessoas elas falam de um lugar longe. Eu tô falando para você de um local onde eu vivi isso, onde eu vivo isso. E não é uma coisa fácil, mas é possível. Hoje em dia poucas vezes acontece isso, tá? De eu estar ali naquela confusão mental. Mas como eu já consigo reconhecer, eu já consigo cortar e voltar pro meu eixo, voltar pro meu estado natural de ser quem eu sou. E esse é um processo que você vai aprender e com certeza vai melhorar. Então, primeira coisa, fique tranquila, fique tranquilo. Você não é esses pensamentos, você não é essa confusão mental. Tá acontecendo, mas você vai superar isso. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, comenta e compartilha para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!